Continuamos aqui com o Breno, embutidos da sobrevivência à gastronomia. É assunto para a gente ficar 4 programas, né, Breno? Ah, tem coisa para falar. Tem muita coisa. Agora vamos falar um pouco do nosso quintal, que não é o caso, nem meu nem sei, mas é a parte kasher, que também já teve uma preocupação antes. No caso, a parte kasher é você fazer só o ritual da carne que vai ser embutida e a sobra moer e fazer o embutido. Não tem nenhuma outra... Assim. Não tem outra... É isso. Lógico que o preceito do kasher, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas o preceito do kasher é aquilo que é apto a ser comido, né? Aquilo que o rabino define, né? A tradição define que aquilo pode ser comido. Aquele animal pode, da maneira que foi abatido. Então, a partir daí fez o embutido da kasher. Eu fiz o lançamento do livro com salames kasher, que existe no Brasil, certo? Quem é a fábrica? Eu fiz questão, eu não me lembro o nome dela. Você me faz umas perguntas difíceis. Eu tenho péssima memória para nomes em geral, mas eu fui em alguns lugares, eu cito tanto no Net Drinks quanto no Santa Luzia, né? Mas provavelmente na Ilana também deve ter, na Zilana também deve ter. E para encontrar o produto que mais me interessava apresentar no lançamento. Então, e encontrei vários, de salames a salsichas de vários tipos. Kasher. Na verdade, existe uma tendência, até por conta da quantidade, da prioridade, né? Existe uma tendência de considerar que o embutido é quase sinônimo de suíno, né? Não é exatamente uma verdade, Pelo menos se fala embutido é carne de porco. É um erro, vamos dizer, de conhecimento mesmo, uma ignorância. Mas você acha que isso é coisa nossa, brasileiro? Quase certo, porque a gente não tem muita tradição, cultura, na verdade, de cultura nessa área. Mas é quase uma bobagem, porque se você for para países, né, cujo elemento de pastoreio é caprino, ovino, se você for para países onde a tradição é de aves, entende? Como gansos, patos, galinhas e etc., marrecos, você vai ver embutido de todo tipo, entende? Existe denominação de origem com ganso. Os patês são embutidos? Patês são embutidos por excelência. Isso o patê é excelência. É que a gente vê, de repente, patê aqui já enlatado, né? Leberwurst, por exemplo, fígado a salsicha de fígado. É típico. Né? O próprio patê às vezes vem no invólucro da salsicha e você vai... Exato. Usando o patê depois de abrir, né? Lógico. Então, isso tem uma história muito longa. Quer dizer, se você for, por exemplo, para os países do Maghreb, né, onde, evidentemente, o porco, o suíno, se existe minoritariamente, eu não queria ser um produtor de suíno num país que rejeita a ideia do suíno, entende? Eu seria apedrejado, né? Pois é. Então provavelmente não tem muita coisa disso, né? E eu ia à falência, no mínimo. Eu ia à falência. Existe um produto de carneiro que é absolutamente apreciado, entende? É um negócio chamado, com sotaque francês, é merguez, eu não sei como que fala, e que invadiu a França num determinado momento, na década de 70, com os cuscuz Maghreb, né, marroquino, argelino, né, que vinham com essa linguiça de merguez, essa linguiça de carneiro, que é absolutamente aprovada pelo paladar de todos os lugares, né? No nosso próprio pobre Ceará também há linguiças de bode. A questão é a seguinte, quer dizer, quando você tem qualquer animal cuja carne é usada como última das utilidades daquela carne, você tem um determinado tipo de aroma, de textura. Então, quando você usa o bode apenas na hora que ele já não produz mais nem tração, nem reprodução, nem nada, é porque o bicho é velho e aí ele vai ter cheiro de coisa velha, certo? Então, as pessoas falam, eu não gosto de bode. Mas quando você pensa no caprino ou no ovino, jovem, vamos dizer,
pastoreado, cultivado, vamos dizer, para o abate, então você tem animais extremamente tenros, delicados, de qualidade, com pouca gordura, com pouco sebo, com pouca coisas que... Aí é outro produto. Aí é outro produto. Então, não adianta você ficar, e isso é um conselho que eu dou, não adianta ficar com velhas ideias e preconceituosas em relação a elementos cárneos, entende? A carne é totalmente diferente, basta pegar, por exemplo, sei lá, citar uma caça ou um cultivo recente, como o javali, por exemplo. Se você comeu javali de 30 anos atrás, você era obrigado a fazer um processo de faisandê, ou seja, você tinha que amadurecer o bicho antes de comer durante 30 dias, e depois só dava para fazer cozido, de tão dura que era a carne. Porque hoje, ele não foi criado para isso. Para isso, ele era caçado. E hoje teve uma redescoberta do javali, que ele tem todo um trato diferente. Né? Totalmente, isso é cultivado, tem fazenda de javali. Aí a carne que você come é tenra, e é muito agradável, é muito apreciado. Então, sei lá, quer dizer... É o mesmo caso do bode que você falou. Né? Exato, a mesma coisa. O bode entra exatamente dentro desse negócio. Então... E conversamos sobre dar opção aqui também para os vegetarianos. Aí você tem os queijos. Na verdade, o mundo vegetariano é um mundo que ainda, vamos dizer, patina na cópia, né? Quer dizer, eu tenho uma ideia que eu acho que é justa, que antes de você criar, você copia, né? Então você vê, os carros japoneses ficaram copiando não sei quanto tempo, até darem um salto e pegarem a personalidade deles. É que a mesma coisa que as câmeras fotográficas, em suma. Tudo é assim, né? É que o vegetariano sempre vem assim. Ele faz uma imitação da linguiça de soja. Então, é uma feijoada vegetariana. Mas é a cara da feijoada... Então, porque não é um prato original, ele tem uma referência... O que não é nem justo nem injusto, é assim que é e eu entendo perfeitamente. Se eu fosse vegetariano, talvez eu tivesse... Como é uma passagem, eu não sou filho de vegetarianos, nem neto de vegetarianos. É uma transição. Eu ainda tenho uma memória do que não era vegetariano, então eu mais ou menos imito. Então, isso acontece no mundo da alimentação em geral e no vegetariano em particular. Só como um pequeno aposto, eu sei que o tempo começa a se tornar pequeno, mas, por exemplo, uma coisa bastante curiosa é o que acontece com determinadas nomenclaturas, né? Você pega o produto europeu com uma certa mistura, que eu explico, e aí aquele produto particularmente, por exemplo, sopressata. A sopressata original, seja de Nápoles, seja da Toscana, tem uma certa mistura que envolve uma série de partes do animal. A sopressata chega aos países onde houve imigração pesada, Estados Unidos, países de língua espanhola na América Latina e no Brasil, a mesma sopressata ganha totalmente outras atitudes. É que a memória, o cara fala assim, eu quero fazer sopressata, mas como eu faço sem determinados elementos? Então ele vai inventando. Vai se transformando. Mas continua chamando de sopressata. Produto, mas é a referência. Ele continua chamando de sopressata. Mais ou menos, o vegetariano faz a mesma coisa, certo? Ele faz uma referência àquilo que está na memória. E de repente inventa outra coisa. E é bom. Outro dia eu fiz uma feijoada vegetariana, eu tenho um genro e a sogra, ambos vegetarianos, e vira e mexe eu invento vegetarianismos, entende? E dá certo, dá certo. Dá certo, é bom. Olha, eu tive o maior prazer, eu quero agradecer a tua atenção, a tua presença no programa L'Echaim. Tenho certeza que já é um grande sucesso. Os embutidos, até pelo fato de ninguém nunca ter abordado dessa maneira. A gente, pelo pouco que a gente conversou aqui, a gente vê o teu conhecimento e a tua grande pesquisa para ter esse livro. Você que gosta de gastronomia e que se interessa por coisas novas, é obrigação você chegar nesse Embutidos da Sobrevivência à Gastronomia, uma editora bárbara que é a Senac, para você conhecer um pouco mais da história dos embutidos e essa grande complexidade. Só na Inglaterra, mais de 1000 produtos registrados. Breno, brigadão.
Vamos ver uma outra oportunidade, porque eu estou fazendo um plano para um programa de culinária. Eu vou chamar você, vou ter o maior prazer da gente continuar esse assunto. Falou. Você, muito obrigado por acompanhar novamente o programa L'Chaim. A gente continua aguardando a sua presença na semana que vem. E L'Chaim!